Olá, estudantes do segundo ano A, aqui é o professor Paulo Roberto de Física. Nossa aula de hoje, início de transmissão de calor, parte 1, pessoal. O que a gente pode falar da transmissão de calor? Vamos lá, então. Bom, capítulo 15, página 4, transmissão de calor. Então, carvão vegetal, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho do carvão vegetal aí. O carvão vegetal é utilizado como combustível para aquecedores, lareiras e também na indústria de siderurgia. Ele é obtido por meio de um processo de carbonização e cozimento, pessoal, da madeira, em que são usados fornos de barro, os quais atingem elevadas temperaturas. O isolamento térmico desse tipo de forno é muito importante para que se obtenha um carvão de boa qualidade. Para isso, o chão é forrado de folhas, que evitam o contato desses fornos com o solo e, consequentemente, a perda de calor. Durante sua produção, é preciso ainda ficar atento a qualquer tipo de abertura ou fissura nos fornos que podem vir a prejudicar o produto final. Ok? Então, pessoal, qual que é o cenário? Nesse cenário, destacam-se também as péssimas condições de trabalho dos operários que executam esse tipo de atividade. Se você olhar na sua página lá, deixa eu ver aqui, página 4, né? Eu tenho 4 figuras, 4 imagens ali de carvoarias, pessoal, tá bom? Carvoarias clandestinas na floresta amazônica, que tem se tornado cada vez mais comuns, que é a imagem 1. Na imagem 2, em locais como esse, muitas famílias vivem em situações precárias de saúde e moradia. 3. Os fornos de barro utilizados nas carvoarias produzem um calor muito intenso, tornando as condições de trabalho nocivas ao ser humano. E o 4. O ensacamento de carvão vegetal é feito manualmente, sem fiscalização e sem uso de trajes apropriados para manuseio desse material. Então, esse cenário é muito degradante. Sujeitos a tarefas extremamente pesadas, realizando atividades em posturas impróprias, sem uso de trajes adequados e nenhum tipo de proteção. Além de se exporem a altas temperaturas, esses trabalhadores acabam inalando uma enorme quantidade de fumaça, que é liberada durante o cozimento. Tá? Também são inúmeros os problemas ambientais, certo? Gerados pela produção e a queima do carvão vegetal. A grande maioria dos produtores desse tipo, desse tipo de fonte energética ainda realiza o corte da madeira da mata nativa em áreas de preservação ambiental. Hoje já existem métodos que reduzem os impactos sociais e ambientais, mas infelizmente o número de carvoarias ilegais ainda continua crescendo. Então, vamos lá. De quais formas o calor é transmitido aos trabalhadores de uma carvoaria? Então, pessoal, como que eu posso responder? O calor é transmitido aos trabalhadores pela proximidade com o forno, pelos gases expelidos durante o cozimento da madeira e pelo contato que acontece ao se manipular alguma ferramenta ou o próprio carvão em brasa. Então, olha que interessante. Tá? Que mais que nós temos aí? Durante o processo de obtenção do carvão vegetal, gases acabam sendo liberados dos fornos de altas temperaturas e tendem a permanecer em regiões mais altas. Sobem. Qual seria a explicação para esse fenômeno? A densidade dos gases dos fornos aquecidos é menor do que a densidade dos gases presentes na atmosfera, pessoal, criando um movimento ascendente desses gases. E como a temperatura dentro dos fornos de barro consegue atingir valores elevados? A transmissão de calor que ocorre do interior para o exterior dos fornos é baixa. Deve-se também levar em conta o material em que esses fornos são feitos. O barro é um péssimo condutor de calor e acaba resistindo a altas temperaturas. Olha que interessante. Agora os mecanismos, pessoal, de transferência de calor. Bom, estudamos o que? Estudamos calor. Calor está associado à energia térmica em trânsito. Tudo bem? Então, trata-se da energia que é transferida de um corpo para outro por causa unicamente da diferença de temperatura. No estudo da transferência de calor, é preciso entender de que forma a energia térmica é transmitida entre corpos e através deles.
Como isso é possível, certo? Então, verificar que existem diferentes modos para que os processos de transmissão de energia ocorram, isso depende de certas condições e processos que serão detalhados, verdade? Então vamos ver mais um pouquinho, pessoal. Então, quando a gente fala, pessoal, já na condução térmica, mas antes de chegar nessa condução térmica, na página 6, nós temos um cenário, certo? Que você identifica onde estão ocorrendo as trocas de calor. Nesse cenário, nós exploramos o conhecimento prévio de que há 3 processos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Tá? Então, olhar atentamente aquele homem segurando a panela, próxima da panela. Devido à incidência dos raios solares que passam pela janela, seu corpo acaba recebendo, acaba aquecendo, ou seja, certo? A próxima janela, pessoal, está ocorrendo o processo de irradiação. Quanto ao outro personagem, podemos notar que ele acaba queimando a mão. Isso acontece porque, ao se deixar a colher dentro da panela, ela acaba recebendo calor por todo o seu comprimento, através do processo de condução. Também é possível notar o processo de convecção que ocorre na água fervendo na panela. A água no interior do recipiente circula, pois a parte mais quente do fundo da panela sobe, enquanto a mais fria de cima desce, movimento que aumenta a transmissão de calor. E na condução térmica, pessoal? Na condução térmica, em nosso dia a dia, é comum a gente presenciar a transferência de calor por meio de mecanismos conhecidos como condução. É o caso, por exemplo, de uma concha de metal quando é deixada dentro de uma panela que contém sopa que está sendo aquecida. A extremidade do cabo da concha acaba ficando muito quente, mesmo não estando diretamente em contato com a sopa. Isso acontece por causa do fenômeno da condução térmica. Um exemplo semelhante ocorre com o uso do atiçador de metal, objeto utilizado para movimentar o carvão em brasa, naquele da lareira lá, certo? Na página, deixa eu olhar aqui, página 7 tem um atiçador de fogo ali. Que mais? O qual deve ser sempre seguro pela extremidade de madeira para evitar que ocorram queimaduras. Com a brasa, pessoal? E a madeira que permanece na extremidade fica com uma menor temperatura, pois é má condutora de calor. A condução térmica ocorre preferencialmente, olha que interessante, em sólidos, por causa da proximidade entre suas moléculas e a impossibilidade de elas se deslocarem através do corpo, quando aquecidas. Quando aquecidas, essas moléculas intensificam sua vibração e transferem gradualmente sua energia para as moléculas vizinhas. No caso dos sólidos, nenhuma molécula sai efetivamente de sua posição, pessoal. Tá? E o que eu tenho? Contudo, a vibração e, portanto, a energia térmica segue moléculas mais agitadas para as de menor agitação. A condução térmica, a condução de calor é uma propriedade térmica, ok? A condução de calor é uma propriedade térmica. Materiais feitos de metal conduzem melhor o calor do que materiais como a madeira, a lã, o vidro e o próprio ar. Pelo fato de o vidro ser um péssimo condutor de calor, essa propriedade acaba permitindo aos sopradores de vidro a manipulação de peças diretamente no fogo sem o uso de proteção para as mãos. Olha que interessante. Então tá aí, sopradores de vidro manipulam suas peças muitas vezes com as mãos livres. Apesar disso, não deixam de estar expostos a altas temperaturas, a objetos pérfuro-cortantes e a gases de reações químicas nocivos à saúde humana. Então, condutividade térmica, que é o nosso K, que é uma propriedade de conduzir calor. No sistema internacional é watts por metro Kelvin. Então, a propriedade de conduzir calor é chamada condutividade térmica, certo? Abaixo nós temos essa tabela: metal, pedra natural, alvenaria e concreto. Esse é o grupo. Aí os materiais de cada grupo: alumínio, cobre e assim por diante. Massa de cada um e a condutividade térmica no seco e no molhado. Então, se vocês olharem aí, alguns no seco e no molhado são iguais, pessoal. Depois, lá na alvenaria, mais ou menos, no concreto, que há uma variação da condutividade térmica, no caso do seco e do molhado.
ok? O que nós temos aqui de interessante? Nós podemos manipular a condutividade térmica, vamos ver. Quanto maior a condutividade térmica, mais facilmente determinado corpo conduzirá o calor da região de maior para de menor temperatura. A diferença de temperatura define o sentido para a condução de calor. A rapidez com que o calor é conduzido de um ponto a outro é chamado de fluxo de calor. Olha a fórmula ali embaixo. Tá? Esse fluxo é medido pela razão da quantidade de calor Q pelo intervalo de tempo da condução térmica, ΔT. E essa simbologia aí nós conhecemos como φ lá nas letras gregas, pessoal. Agora o fluxo de calor que vem a ser a lei de Fourier, pessoal. Sabendo que a energia em um corpo no estado sólido se transfere partícula por partícula, imaginemos uma barra, poderia ser uma parede, pessoal, uma esfera ou qualquer outra forma geométrica, no qual se estabelecem em suas extremidades temperaturas T1 e T2. Vocês estão vendo T1 e T2 lá no nosso desenho, sendo T2 maior que T1. Então é de T2 para T1 o fluxo de calor. Essas temperaturas são mantidas constantes. Observe nessa figura aí, o que? Note que o fluxo de calor se dá do reservatório quente em direção ao reservatório frio. Olha o isolante em torno ali daquele fluxo de calor, pessoal. Para isolar, se eu for pegar ali, eu não me queimo, ok? O que mais que nós temos aí de interessante? Se você verificar, o nosso L é o nosso comprimento da barra e eu posso ter uma área de seção transversal, que eu vou chamar de A, ok? Então, o que nós temos mais aí de análise desse desenho? Vimos que quanto maior a condutividade do material que compõe a barra, maior será o fluxo de calor através dela. Perfeito. Quanto maior a área, mais moléculas estão presentes na barra e, portanto, maior será o fluxo de calor. Por outro lado, quanto maior o comprimento da barra, mais demorada será a condução do calor e menor será o fluxo através dela. Óbvio isso, pessoal. Certo? Já que ele precisa percorrer por mais moléculas. Por meio de experimentos, Joseph Fourier estabeleceu a seguinte expressão para o cálculo do fluxo de calor. Fluxo de calor é quantidade de calor, certo? Sobre variação de tempo, que é condutividade, a quantidade de calor é a condutividade térmica vezes a área. E a variação de tempo condiz com o nosso comprimento da barra. Variação de tempo T2 menos T1. Então, variação de tempo. As unidades no sistema internacional, no SI, do fluxo de calor é o watts, que também pode ser joule por segundo. A condutividade térmica K é dada em watts por metro Kelvin. No sistema usual que nós usamos aí nos exercícios, o fluxo de calor é dado em caloria por segundo. Mas a condutividade térmica também ela muda, porque ela é caloria por segundo, metro e Kelvin, pessoal. Tudo bem? Então, tem estas variações da unidade aí no sistema internacional. E o fluxo estacionário? Quando eu analiso o fluxo estacionário, então, se vocês olharem ali em cima, eu tenho o fluxo do ponto 0 até o ponto L. Tudo bem? Aqui, porque eu tenho um gráfico temperatura por comprimento. E esse fluxo também é igual ao fluxo do ponto 0 a Lx, que é o ponto médio entre 0 e L. Perfeito? Então, o que nós temos aí? Nós consideramos o regime estacionário de condução térmica, ou seja, a temperatura sofrerá variação linear ao longo do comprimento da barra. Então, vocês verificam que a temperatura 2 abaixa para a temperatura X e abaixa para a temperatura 1. Então, há um declínio da minha temperatura no aumento do meu comprimento. A barra da figura de comprimento conhecido tem em sua extremidade esquerda a temperatura T2 e à direita a T1. Perfeito? Considerando o fluxo constante, a variação de temperatura será proporcional à do comprimento. Imagine que se queira determinar a temperatura Tx, um ponto médio entre 0 e L, então entre T1 e T2, um ponto médio ali, correspondente à posição Lx.
da barra. Como o fluxo de calor é constante ao longo de toda a barra, podemos escrever que o fluxo de 0 a L e o fluxo de 0 a Lx são iguais. Nós sabemos que fluxo é condutividade área e comprimento e sua variação de temperatura, T2 menos T1, a mesma coisa para outra fluxo de 0 a 0x, que nós chamamos de Klinha, a condutividade, né, térmica ali, o Kzinho linha, o A linha e o Lx menos 0, porque é a variação do comprimento e a variação da temperatura. Nós sabemos que o K e o A e o K' e o A são iguais porque é na mesma barra, pessoal. Então, sobrou para mim T2 menos T1 sobre L, T2 menos Tx sobre Lx. Variação de temperatura total e variação de comprimento total. Então, delta Tx e delta Lx. Então, tá aí a variação que você precisa saber, ok? E o que a gente pode tirar de informações também daí, pessoal? Essa barra ela é constituída inteiramente do mesmo material, por isso que K é igual a Klinha. E a mesma espessura, por isso que a área da seção ali, a área é igual a linha. Então, nós temos T2 menos T1 sobre L, T2 menos Tx sobre Lx. E aí nós determinamos uma temperatura ao longo da barra, basta fazer a proporção da variação da temperatura pelo comprimento. Aqui nós temos um exercício resolvido, que ele fala de uma janela de vidro de área de 2 metros quadrados, espessura de 5 milímetros. 5 vezes 10 a menos 3 metros, porque eu tenho que passar para metro. Separa o interior de 1/4 do meio externo, que está mais frio. Há uma diferença de temperatura de 2 graus Celsius entre as faces interna e externa do vidro. Determine o fluxo de calor para o interior através da janela expressa em watts, tá? Ou watt. Certo? A condutividade do vidro é 0,8 watt metro Kelvin por, né? 1 mil é 10 a terceira, 10 a menos 3, tá, pessoal? Então, o meu fluxo é o K, a área, a variação de temperatura sobre o L. O K, vamos ver, pessoal, é 0,8. A área ele deu 2. E a variação de temperatura, 2 graus Celsius, final menos inicial. E nós temos o comprimento, que é 5 vezes 10 a menos 3. Então, nós vamos ter um valor aí de 640 watts. Espera aí, pessoal. Não esqueçam que eu teria que ter a minha temperatura em Celsius, mas a variação de Celsius sobre 5 e a variação de Kelvin sobre 5, eu cortei o 5, então as variações são iguais. 2 graus Celsius é igual a 2 Kelvin. Substituindo no nosso fluxo, nós temos um valor de 640 watts. Ok? De fluxo de calor para o exterior através da janela e expressado em watts. Aqui nós temos uma atividade que é uma barra metálica cilíndrica. Tem 80 centímetros. Opa, tem que passar para metros. 80 vezes 10 a menos 2 metros. De comprimento e 200 centímetros quadrados de seção reta. Também tenho que passar para metro quadrado. Então, 200 centímetros é 10 elevado a menos 2. Como é metro quadrado, eu tenho que multiplicar o menos 2 por 2, que vai dar menos 4. Então, eu tenho 200 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. É a mesma coisa que eu colocar centímetros vezes centímetros. Tudo bem? Centímetro 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, mesma base, conserva a base, somos expoentes. E mantém o metro quadrado. Em todo o seu comprimento, ela é envolvida por uma grossa camada de material especial que, além de ser impermeável à água, é um excelente isolante térmico. Desse modo, somente as bases do cilindro metálico ficam expostas e podem trocar calor com o meio ambiente. Uma das extremidades da barra é introduzida em uma caldeira isolada que contém água em ebulição, a pressão de uma atmosfera, e outra extremidade fica em contato com o ar a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de condutividade térmica do metal de que a barra é feita é 5 vezes 10 a menos 2 quilocaloria por segundo metros e graus Celsius, calcule em quilocaloria a quantidade de calor transferida ao ar durante 10 minutos, tá bom? Tenho que transformar isso daí em segundos, em regime estacionário. Quilo é 10 a terceira, não esqueça. Eu preciso em quilocaloria, então eu preciso de 10 a terceira caloria, que é quilocaloria. 10 minutos, 600 segundos. Tudo bem? Então, meu fluxo é a quantidade de calor para variação de tempo.
quantidade de calor, adaptando a fórmula para a condutividade térmica, área, variação de temperatura T2 menos T1 sobre comprimento. Substituindo. O meu fluxo, pessoal, eu quero o quê? Eu quero quantidade de calor. Então, eu tenho quantidade de calor por tempo. Então, o tempo é 600 segundos. O K é 5 vezes 10 a menos 2. A área é 200 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura é 80. Então, o meu comprimento é 80 vezes 10 a menos 2. Cortei 80 com 80, cortei 10 a menos 2 com 10 a menos 2, sobrou 5 vezes 200 vezes 10 a menos 4, 1000 vezes 10 a menos 4 sobre 1. Que o 1000 por multiplicação cruzado, o x, né? Eu vou ter, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 600.000 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho ali que eu posso, ou 600.000, aqueles 4 zerinhos que eu cortei é 10 a quarta vezes 10 a menos 4, que dá 10 elevado a zero, que é 1, concorda? Todo número elevado a zero vale 1. Então, eu tenho 60 quilocalorias, porque sobrou 600, na verdade. Então, eu tenho aí 60 quilocalorias, que é a unidade a qual ele pediu o resultado. Leia a tirinha. O que está tentando fazer? Tentando soltar a porca. É só aquecer. Deixe eu cobrir então. Opa! De acordo com a tirinha e seus conhecimentos de física térmica, é correto afirmar que o mecânico se equivocou, pois deveria esfriar a porca para soltá-lo. Nada a ver, pessoal. O mecânico agiu corretamente por cobrir a roda com roupas de inverno, vai esquentar a porca, causando dilatação. Meu Deus, que horrível, né? Isolando. Eu, quando estou com uma coberta, eu estou isolando. Isolante térmico. O mecânico se equivocou, pois as roupas de inverno apenas isolam o calor e não vão aquecer a porca. Alternativa correta. O mecânico agiu corretamente, pois cobrir a roda com roupas isola o calor da porca, mantendo-a aquecida. Opa! Então, que legal, né, pessoal? E o mecânico se equivocou, pois deveria ter vestido a roda com roupas de verão. Ai, que legal! Nossa, que questão ótima, né? A parede de uma residência perde calor em um fluxo estacionário, por causa, na verdade, da diferença entre as temperaturas interna e externa, como mostra esse gráfico aqui. O fluxo de calor, definido como a quantidade de calor induzido por unidade de tempo pela parede, é dado, já sabemos a fórmula, está ali para vocês, na seta, em que cai a condutividade térmica. Sabendo que a parede possui condutividade térmica de 0,5 watts metro grau Celsius, calcule o fluxo de calor em calorias por segundo por uma parede de 7 por 3, então 7 vezes 3, 21 metros quadrados. Uma caloria é 4 vezes 2 joules. Então, olha lá, a temperatura de 12 para 24, aliás, diminuiu, 24 para 12, então a variação é 12 graus Celsius no ambiente externo para ambiente externo e ambiente externo, e a parede ali. Vocês viram que diminui a temperatura na minha parede de 20 centímetros, que é 20 vezes 10 a menos 2, e este gráfico é temperatura em graus Celsius por comprimento, né? L em centímetros. Então, vamos ver o que ele quer nesse exercício. Em primeiro lugar, pessoal, fluxo. O K é 0,5, tá? O área é 21 e a variação é 12 e o comprimento 0,2. Então, fazendo toda essa conta, eu vou obter 630 joules por segundo de fluxo. 630 calorias por segundo, porque o 630 eu vou dividir por 4,2. Então, o meu resultado fica em 150 calorias por segundo, que é o que ele pediu. Calcule o fluxo de calor em calorias por segundo. Próxima aula nós vamos estudar convecção térmica, pessoal. Um abraço para vocês. Segundo ano A. Muito obrigado pela atenção. Tchau.